Saúdo a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus, irmãos, pela oportunidade que Ele nos concede para estarmos aqui nesta noite, para junto nós louvarmos e engrandecermos o Seu nome. Interessante que eu estava observando no decorrer do culto, onde já ouvimos várias vezes nesta noite, nosso pastor falou mais de uma vez, o último hino do grupo falou sobre: Mestre, o vento balançou o meu barco, falando sobre tempestade. Gostaria de ler com os irmãos no Evangelho segundo Marcos escreveu, capítulo de número 6, Marcos capítulo 6, a partir do versículo 45. Vamos ler até o versículo 52. Diz o seguinte: Logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E, vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar diante deles. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos os viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido, versículo 52, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Meus irmãos, esse é um texto conhecido por todos nós, está também registrado em outros evangelhos, como no Evangelho de João, no Evangelho de Mateus. Esta passagem que a gente costuma dizer, a passagem onde Jesus andou por cima do mar. Apenas em Mateus é que a gente vê Pedro pedindo para ir ter com Jesus. E lendo nessa tarde esse texto, e comecei a refletir, porque a Bíblia só não nos mostra essa tempestade, a gente vê outras tempestades que a Bíblia nos mostra. E muitas vezes, eu gostaria de refletir com os irmãos nesta noite sobre essa questão da tempestade. Muitas vezes a tempestade ela acontece de uma forma inesperada. E lendo esse texto hoje eu comecei a observar outros tipos de tempestades que a Bíblia nos ensina e que a gente pode tirar lições para a nossa vida. Se você observar os versículos anteriores, está acontecendo ou está relatando um acontecimento muito especial, uma experiência que marcou certamente, dentre outras que os discípulos puderam ter com Jesus, marcou a vida dos discípulos, porque o próprio Senhor Jesus disse para os seus discípulos que eles iriam contemplar coisas grandiosas.
eles iriam contemplar coisas sobrenaturais. E Jesus fez isso. Jesus fez grandes milagres que deixou os discípulos atônitos, maravilhados, a ponto que quando Jesus, na outra passagem que fala também da tempestade, os discípulos vão dizer: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas o que está acontecendo anteriormente a essa leitura que nós fizemos é justamente naquele momento em que Jesus multiplica pães e peixes, e aquilo ali foi algo extraordinário, foi algo maravilhoso, certamente algo que encheu de gozo a alma dos discípulos, onde já se viu pegar 5 pães e 2 peixes e alimentar quase 5.000 pessoas. Eles puderam ver ali o poder de Deus, o agir de Deus, o sobrenatural de Deus. E geralmente quando a gente está passando por algo bom na nossa vida, a gente não pensa em uma próxima situação difícil na nossa vida, não. Geralmente quando nós estamos vivenciando algo bom da parte de Deus, a gente se alegra, a gente vivencia. Se a gente vivencia esse momento na igreja, a gente volta para casa alegre. Se é uma experiência especial, sozinho com Deus, a gente leva aquele momento gostoso adiante na nossa vida. E a gente não vai viver os momentos bons pensando que se a qualquer momento vai acontecer algo ruim, algo pior. E esse texto que nós lemos é um tipo de tempestade que acontece quando não esperamos ou não pensamos que vamos sofrer algum tipo de dificuldade. É a tempestade que acontece quando não esperamos, e às vezes até pensamos que vamos naufragar. E aí a gente tira uma lição para a nossa vida. Dificilmente se pensa em enfrentar dificuldade depois de algo bom. É ou não é? As irmãs, os irmãos, a igreja tem essa experiência. Muitas vezes nós estamos, a irmã falou há poucos instantes que estamos em uma campanha de oração. Estamos orando a Deus, estamos focalizando em alguns pedidos e queremos alcançar essas metas. E é muito natural que quando nós oramos, que quando nós choramos, que quando nós nos levantamos pela madrugada, buscamos a face de Deus e perseveramos na oração e vemos os resultados da nossa oração, a gente costuma dizer que chegou o dia, chegou o momento de contarmos e cantarmos a vitória. Não é assim? Louvado seja Deus. Então quando a gente está vivenciando um momento glorioso da parte de Deus na nossa vida, nós não pensamos em enfrentar tempestades. Os discípulos acabaram de sair de uma multiplicação e recebem uma ordem do Senhor Jesus. Diz o texto que eu li nessa versão: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar para adiante. Quero acreditar que os discípulos, obedecendo a ordem do mestre, subiram naquele barco, passaram para o outro lado, sem esperar que uma tempestade iria acontecer. Tempestade esta que o texto vai nos mostrar que eles ficaram apavorados, estavam ali, o vento contrário, fatigavam de remar. Quantas vezes, irmãos, nós nos encontramos assim? Quantas vezes do nada acontece uma tempestade na nossa vida? É esse primeiro tipo de tempestade que eu quero falar para os irmãos nesta noite. Essa tempestade que surge do nada. De repente está tudo bem na sua casa, está tudo bem com o esposo, com os filhos, no trabalho, enfim, a vida seguindo um rumo, um curso bem direitinho, bem aprumado, sem dificuldades, é só gozo, paz, alegria. E de repente surge uma tempestade que muitas vezes nos causa medo, pavor, e até pensamos que vamos naufragar. Mas foi cantado aqui nesta noite: eu posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar, eu vou passar por esse momento, eu vou vencer, o Senhor vai me dar vitória. Até porque diz o texto que quando eles estavam em alta dificuldade, o Senhor agora se dirige para ele andando por cima do mar. E aí a gente tira uma lição para nós, irmãos, que quando os nossos recursos, irmãos, estão cessando, acabando, pode ficar certo, aquele que confia em Deus, aquele que espera em Deus, quando as nossas forças se acabam, os nossos recursos se acabam, entra em ação os recursos que vêm lá de cima. Mas a gente aprende na Bíblia um outro tempestade, ou um outro tipo de tempestade,
É justamente aquela tempestade que se levanta para provar a minha e a sua fé. Deus às vezes permite determinadas situações na nossa vida, ou uma tempestade, que através dessa tempestade Ele vai provar a nossa fé. Se você observar no livro de Mateus, Jesus, mais uma vez, Ele acalma uma tempestade. Mateus capítulo 8, versículo 23, diz que, e entrando Ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas, porém ele estava dormindo. Jesus estava presente, Jesus estava com os seus discípulos, Jesus estava naquela embarcação. Jesus, porém, fisicamente encontrava-se cansado, mas Jesus estava com os seus discípulos. Assim como cada irmão que está aqui nesta noite, que muitas vezes nós dizemos, talvez falamos até sem aquela ênfase de fé, dizemos: Jesus está comigo, Jesus está dentro do meu barco, Jesus não vai deixar o meu barco naufragar, porque Ele está comigo. Nessa tempestade, ou nesse tipo de tempestade, uma lição que a gente aprende e tira para a nossa vida é que a presença de Jesus, irmãos, dentro do nosso barco, não significa que a gente não venha enfrentar alguma dificuldade na nossa vida. A ausência, ou melhor dizendo, a presença de Jesus não nos isenta de enfrentarmos as adversidades. Jesus está presente, sim. Jesus está dentro do barco, sim. Jesus está dentro do barco da tua vida, sim. Mas muitas vezes se levantam tempestades para provar a nossa fé. Jesus falou com os discípulos. Há poucos instantes eles tinham visto um milagre grandioso, porque o Senhor nos ensina, através daquilo que Ele faz na nossa vida, a exercitar a nossa fé, a colocar a nossa fé em prática. E certamente Jesus queria uma ação dos discípulos naquele momento de adversidade. E a gente vê, na verdade, uma ação dos discípulos quando eles correm para acordar Jesus e faz uma indagação a Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? Oh, irmãos, se tem alguém que se importa com a minha vida e com a sua, é o Senhor. Ele não dorme, Ele não toscaneja, Ele não falha, Ele não tarda, Ele está sempre atento. Louvado seja Deus. Muitas vezes o nosso barquinho parece que vai dar de encontro com as rochas, parece que as ondas vão sucumbir o nosso barco, mas Jesus está presente. E a gente costuma dizer, e é bom dizer isso com muita propriedade: nada foge do controle do Senhor. Fisicamente Ele estava dormindo, mas como Deus, Ele estava com o controle de todas as coisas em suas mãos. E a qualquer momento, ou seja, naquele momento em que Ele é acordado, Ele dá uma ordem para que o vento e as águas se acalmassem. Mas Jesus fala uma palavra para os seus discípulos. Eu tenho isso como uma repreensão, como um chamar a atenção. E Jesus disse para: por que temeis, homens de pequena fé? Há uma versão que diz: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ah, irmãos, há tempestades, já se levantaram tempestades, e vai se levantar ainda tempestades, que certamente servirá para provar a nossa fé. Jesus está dentro do nosso barco para acalmar as nossas tempestades. Mas, irmãos, quando a gente percorre a Bíblia, a gente vai encontrar um outro tipo de tempestade. Se existe a tempestade que surge do nada, se existe a tempestade que Jesus permite que aconteça na nossa vida para provar a minha e a sua fé, existem tempestades que até a gente conhece, ou sabe que vai acontecer, ou até sente que vai acontecer. Nós encontramos na Bíblia esta verdade. Não existem situações, irmãos, na nossa vida que muitas vezes a gente abre a nossa boca e diz assim: isso não vai dar certo. Quantas vezes a gente aconselha um filho, um irmão, um amigo, e a gente diz: olha, é melhor não ir porque não vai dar certo, é melhor não entrar por essa situação
porque não vai dar certo. E a gente vê um exemplo na Bíblia de uma tempestade que Paulo já sabia ou pressentia que iria acontecer. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Esse é o tipo de tempestade que nós já estamos sentindo que vai acontecer. Paulo estava sendo enviado para a Itália, juntamente com outros presos. Mas antes que eles partissem, a Bíblia vai nos mostrar que Paulo traz uma admoestação, ou seja, ele avisa, traz um aviso, para que aquela viagem, quem sabe, não acontecesse naquele momento. Haja vista alguns perigos a serem enfrentados, perigos que colocavam em risco não somente a embarcação, mas a vida de todos aqueles que iriam atravessar aquele mar. Atos capítulo 27, versículos de 9 e 10 diz o seguinte: então, Atos 27, capítulo 27, versículo 9 e versículo 10. Passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Paulo deu um conselho a respeito daquela navegação, daquela viagem. Paulo estava dando um conselho sábio, uma advertência sábia. E a gente reflete e tira uma lição para a nossa vida. Às vezes passamos por situações turbulentas, por não ouvir ou por não dar ouvidos a conselhos prudentes. Quantas vezes eu já passei por isso? Eu acredito que muitos aqui já passaram por isso. Quantas vezes, por falta de dar ouvido a um conselho prudente, alguém que está realmente com a direção de Deus, alguém que está sentindo da parte de Deus que esse negócio não vai dar certo, que essa escolha não vai dar certo, que esta viagem não vai dar certo, que esse projeto não vai dar certo, e muitas vezes não damos ouvidos a quem está nos dando um conselho prudente. Paulo estava dizendo: pode causar muito dano, não somente ao navio, mas também à carga, e a parte mais importante, a nossa vida. Quantas pessoas, irmãos, estão sofrendo amargamente consequências de uma tempestade que ele enfrentou porque não deu ouvidos a conselhos prudentes. E a gente sabe que quando a gente deixa de ouvir e age pelas nossas próprias escolhas, somos passivos de sofrer agora as consequências. Mas Paulo deu um aviso. E o interessante, irmãos, é que quando a gente vê mais adiante no versículo 11, diz o seguinte: mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia. Mas ele avisou. Às vezes o pai avisa, às vezes o pastor avisa, às vezes a dirigente avisa, às vezes o colega avisa, não é? Eu me lembro de situações que eu fui impulsionado a transmitir uma palavra que eu nem imaginava, mas depois eu pude entender o porquê. E graças a Deus que aquela pessoa captou a mensagem, absorveu as palavras, se alimentou daquelas palavras, e eu pude ver o resultado. Certamente, se ele não tivesse absorvido, o resultado, quem sabe, seria desastroso. Paulo avisou, mas o piloto preferiu acreditar mais no piloto.
do que na voz de Paulo. Uma tempestade que levou, na verdade, irmãos, por não ter escutado os conselhos prudentes. Aqui uma tempestade que não foi somente uma tempestade, mas uma tempestade que levou a um verdadeiro naufrágio. Mas a gente sabe nesse texto, versículo 27, capítulo 27 ainda, versículo 21 e 24, diz: havendo já muito que esse não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Versículo 22: mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio, porque esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. E o versículo 24 ainda diz: dizendo Paulo: não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Louvado seja Deus. Muitas vezes, irmãos, ainda que alguém não dê ouvido a conselhos prudentes, mas a gente vê que nessa situação aqui, Deus estava no controle. Deus estava, volto a dizer assim, controlando todas as coisas. E por causa disso, diz o texto que ninguém pereceu. Aleluia. Uma tempestade que poderia ter sido evitada, uma tempestade que terminou em um naufrágio, mas a gente vê a mão de Deus, a ação de Deus, porque ali, irmãos, estava o servo do Senhor. A Bíblia diz que Deus trabalha para aquele que nele espera. A mão do Deus Todo-Poderoso, irmãos, ela está estendida sobre a nossa vida. E aí você sabe que daquelas 276 pessoas, todos se salvaram. Mas a gente vê que no decorrer do texto a gente vê um detalhe: alguém quis sair de dentro do barco, e Deus tinha dado uma orientação: era preciso ficar dentro do barco. Se saísse de dentro do barco, certamente não se salvaria, mas se permanecesse dentro do barco, certamente aquilo que Deus falou seria cumprido, e assim foi. Eu preciso, como você precisa, permanecer dentro do barco. Eu preciso, como você precisa, ainda que as ondas se levantem com muita bravura, mas nós precisamos permanecer em meio à tempestade dentro do barco. Mas existe, irmãos, uma outra tempestade que a Bíblia nos ensina. É a quarta que eu queria falar nesta noite. E essa quarta tempestade não é uma tempestade que surgiu do nada, não é uma tempestade que Jesus permitiu para provar a nossa fé, não é uma tempestade que talvez a gente já sabia ou sentia que iria acontecer, mas é aquela tempestade que eu mesmo, ou que você mesmo, provoca. Existe uma tempestade que é o ser humano quem provoca. Não é nada para provar a sua fé, mas é resultado de uma ação de desobediência, de não ouvir a voz de Deus, de não obedecer uma ordem do Senhor. Eu estou falando de Jonas. Abra sua Bíblia no capítulo 1 de Jonas. Todos nós conhecemos essa história e essa atitude do profeta Jonas, quando Deus havia dado a ele uma ordem para pregar a cidade de Nínive, e ele, de forma a não obedecer à voz de Deus, ele resolve agir com seus próprios pensamentos. Todos nós sabemos, a ordem de Deus era pregar para a cidade de Nínive. E muitas vezes, irmãos, nós queremos ir de encontro ao que Deus quer.
Muitas vezes nós queremos ir de encontro àquilo que Deus já determinou. Não importa se Deus, irmãos, Deus é soberano. Deus tinha algo a fazer na vida daquele povo. A gente sabe que depois veio um castigo sobre aquele povo, mas naquele momento Deus queria fazer algo. E Jonas, de certa forma, ou na verdade foi de encontro à vontade de Deus. A vontade do profeta era que Deus destruísse aquele povo. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos ensina que é um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Quando nós nos arrependemos, Deus, Ele muda a situação. O arrependimento é uma mudança de atitude. Se mudou de atitude perante Deus, Deus, Ele se arrepende, na verdade, de fazer aquele castigo, trazer aquela punição. Mas a vontade de Jonas era que Deus destruísse, punisse aquele povo e toma um destino diferente. Quando nós tomamos destinos diferentes, irmãos, nós atraímos uma tempestade contra a nossa vida. Ele experimentou uma tempestade ao desobedecer uma ordem de Deus. Segunda lição: as tempestades que nós provocamos podem atingir pessoas que não têm nada a ver com os nossos erros. Não é verdade? Jonas toma uma atitude, comprou uma passagem para um destino diferente, desceu para o porão do navio. Aqueles homens não tinham nada a ver com o erro de Jonas, mas quase que o navio naufragava. Mas nós sabemos que aquilo ali era uma ação de Deus para trazer Jonas, para sacolejar a vida de Jonas, para mostrar a Jonas que Deus é quem é soberano, que Ele não manda na sua vida, ou seja, nós não mandamos na nossa vida, mas é Deus quem manda na nossa vida. As tempestades que nós provocamos podem atingir pessoas que não têm nada a ver. Quando nós desobedecemos a Deus, às vezes até quem está ao nosso redor sofre alguma coisa. Às vezes é no seio da família. A gente vê exemplos bíblicos, não é? O pai falhou e de repente toda a família pagou o preço. A gente precisa tomar cuidado com esse tipo de situação e de ação. As tempestades que provocamos podem nos causar grande angústia. Quando Deus permitiu, depois que Jonas declara qual era o motivo daquela tempestade, ele era o culpado, e ele disse: lance-me no mar que a tempestade se acalmará. E assim foi feito. E o texto vai nos mostrar que aqueles homens até temeram em fazer aquilo, porque ele servia ao Deus dos céus. Mas quando Jonas está lá dentro do ventre do peixe, diz a Bíblia que ele, na sua angústia, ele ora a Deus de forma profunda. Jonas orou e Deus teve misericórdia. Seja qual for, irmãos, o tipo de tempestade, ou aquela que surge de repente, ou aquela que Deus permite para provar a nossa fé, ou aquela que a gente já sabe ou sente que vai acontecer, ou até mesmo aquela que a gente provoca e esta acontece. Seja qual for o tipo de tempestade, só quem pode nos trazer a calmaria é o Senhor Jesus. Somente Ele. É Ele quem traz a calmaria. Então, se é somente Ele, clame, creia, confie, ore com o coração contrito, e Ele nos trará, e Ele lhe trará bonança. Que o Senhor aplique esta palavra no nosso coração, irmãos. Que a gente não seja um causador de tempestades, mas que a gente possa vencer a tempestade, clamando ao Senhor, como disse a letra do hino, e ser confiante de que nós iremos vencer, no nome poderoso de Jesus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.